era um desafio. Falando de um projeto transmídia dentro da Imagenção é realmente algo inédito, né? Não é uma produção convencional, você tem que sair da caixinha. Eu não tinha dimensão do que o projeto ia ficar tão grande assim. Fazer com que essa equipe trabalhasse da melhor forma possível, que foi o grande desafio. Eu achei que não ia dar certo, mas daí no final, tipo, eles fizeram tudo que eles falaram que iam fazer. Daí eu fiquei muito feliz, porque eu vi as coisas acontecendo. O projeto República, na verdade, ele é um exemplo que depois vai ser tomado para futuros projetos, como um pioneiro. Para mim foi loucura eles fazerem, na verdade. O projeto nasceu de uma vivência minha. Eu morei durante um tempo numa república em que essa casa ela não era uma casa normal. Ela era uma casa meio assombrada. Eu acabei de achar um cara, eu acho que tem um cara subindo o telhado da nossa casa. Vou tentar jogar a câmera lá pra ver. Então eu olhei aqui, ó. Essa aqui, ó, ela dá pra ver a parte de cima, aqui. E tipo, aqui também eu não consegui ver nada. Chega aí. Rato não faz barulho de gente. O gato também, ele nem faz barulho, velho. Depende do Ele é gato. muito silencioso. Depende do gato. Mas pode ser, tipo, gente que ouviu a gente fazer, tipo, você fazer barulho, chamar o William e tal e daí Voltou vazou. pra casa. E vazou, né? Porque normalmente ladrão não rouba casa. Tipo, a gente não tem nada de valor assim pra chamar um ladrão armado, tá ligado? É que ele vai achar um notebook cheio de pornô, cheio de vídeo. As ideias. Ai, que relaxa. Na parte de baixo da casa, no segundo andar, existia um quarto que os moradores apelidaram de calabouço, justamente porque o quarto ele possuía grades nas janelas e na porta. A história que mais ganhou força, dentre as que surgiram, foi a de que o ex-dono ele mantinha a filha dele presa dentro do quarto. E mesmo depois da morte dela, o espírito dela continuou na casa. E foi a partir daí que a proposta Transmídia surgiu. Inicialmente era uma proposta de uma websérie que mostrava somente o cotidiano dos universitários que moravam ali na República, de uma forma cômica, super informal. Só que a gente decidiu agregar essa história de terror e transformar o projeto num projeto maior. A gente partiu de uma narrativa complexa, né? Então, talvez se a gente explorasse só um curta ou alguma outra mídia assim, o que ficaria exposto é a ponta do iceberg, né? A gente queria montar um projeto que fosse uma narrativa que fosse tão rica, tão envolvente, que tivesse muito mais, né? Muitas camadas, né? Lá no começo do ano, em janeiro, a gente fez o projeto, estruturou as mídias que a gente queria compor e produzir até o fim do ano. E o grande desafio começou a partir daí, que era fazer essas mídias realmente acontecerem. Porque além delas terem que ficar prontas dentro do nosso cronograma, elas tinham que ficar prontas para um público que queria consumir elas antes do fim do ano, para a gente realmente fazer esse estudo de audiência, esse estudo de como as pessoas estavam reagindo ao nosso projeto, e por isso que tudo tinha que sair muito nessa ordem. O processo de concepção do roteiro, ele foi feito em conjunto, né? Onde a gente basicamente sentava junto, assim, e tentava desenvolver algumas ideias, fazia um brainstorm, assim, geral, até as ideias fluírem para o caminho que a gente gostaria. O Projeto República, ele tem 6 mídias. A principal dessas mídias é a websérie, é o nosso carro-chefe. Bom, a premissa básica da websérie é que um morador de uma rap aqui de São Carlos, a Rap Zeppelin, ele resolveu criar um canal no YouTube e começar a gravar o cotidiano da casa, editar esse material e subir nesse canal para postar, para as pessoas verem como é o cotidiano numa república estudantil. E só que sem que esse personagem ou os outros personagens da casa saibam, tanto um dos personagens como a própria casa que eles moram
estão envolvidos num contexto maior referente ao universo que a gente criou. Então, algumas coisas estranhas começam a acontecer na casa e esse personagem resolve continuar documentando isso e subindo no canal do YouTube. A gente usou de referência principal, eu acho, os filmes de found footage que a gente conhece, como Bruxa de Blair, por exemplo. Só que nosso projeto tinha uma diferença fundamental em relação aos found footage. Os found footage, em tese, são filmagens achadas, então, em tese, são filmagens que não possuem edição, enquanto que o nosso projeto, apesar do amadorismo da filmagem que a gente buscava, esse material que era colocado no YouTube, ele sempre passava pelas mãos do Dolly, do personagem da websérie, que captava esse material ao longo da semana, editava e subia semanalmente no canal do YouTube. Fala aí, o que está acontecendo hoje? Hoje está acontecendo o primeiro dia de gravação do nosso TCC, a República. A gente está aqui até agora gravando cenas na piscina. Muito divertido jogar os outros na piscina diversas vezes, até dar certo o take. Primeiro dia de gravação. Tá massa, tá rolando. A proposta da websérie foi trabalhar muito com câmera na mão, foi trabalhar com a ideia de que o personagem Dolly era o único atrás das câmeras, só que na real a verdade é de que existia uma equipe, que estava todo mundo trabalhando. Como a gente fez numa casa, numa locação, o desafio era bem maior, porque não tinha um isolamento acústico, então a gente teve que preparar o espaço antes das filmagens, conversar com o resto da equipe também, a equipe de foto, a equipe de direção, ver aonde que eu ia posicionar o microfone para não entrar em quadro. Todos esses são detalhes de produção. As dificuldades que a gente encontrou para trabalhar nesse processo foi porque justamente a câmera era uma câmera ambulante, participativa, e como os espaços eram amplos, a gente não tinha muita condição de usar muitos maquinários, tacar muitas luzes, porque isso poderia comprometer a gravação e a veracidade do nosso vlog. As próprias características do projeto que eu falei exigiram que a gente trabalhasse com não atores, que eram os moradores reais da Rap Zeppelin, pessoas que estavam bastante interessadas e dispostas, mas não tinham qualquer tipo de experiência com atuação, seja em teatro, em cinema ou qualquer outro tipo de mídia. Falando da minha experiência como ator dentro da websérie, para mim foi algo muito inédito, eu nunca tinha feito isso. E quando eu entrei no curso eu nem pensava em fazer. Ter toda a preparação com a Ana Garbuio foi muito essencial para a gente se soltar de frente à câmera, perder um pouco a timidez. Alguns meses antes da websérie começar a ser gravada, eu e a Ana Garbuio, a preparadora de elenco que a gente contratou, a gente começou um trabalho de ir semanalmente para Rap, para fazer com os atores alguns exercícios de improviso, tanto para eles se soltarem mais na frente das câmeras, quanto para eles também irem aos poucos se familiarizando com a história e ficando mais confortáveis para a hora que a gente fosse de fato gravar a nossa websérie. Dentro da websérie são deixadas algumas pontas soltas por onde o espectador pode passear, né, e conhecer mais sobre o universo. A primeira mídia que aparece, que é comentada, é um jogo. O jogo se chama Behind Hot Dog. O game Behind Hot Dog, ele tem uma função de uma espécie de artefato de consumo, que seria basicamente uma mídia de atração do público. Ele funciona como uma porta de entrada para as pessoas. Ele é uma mídia participativa, as pessoas têm interação, né? É algo nato do game, essa interação, essa participação do jogador, do espectador ali. E a gente quis usar isso para atrair realmente novas pessoas para a experiência transmídia. Bom, o jogo Behind Hot Dog, ele surgiu ainda em 2015. E eu e o Murilo, a gente começou a discutir que a gente gostaria de fazer algo relacionado com a casa que a gente morava, que era a República do nosso projeto. A ideia do jogo ela surgiu porque em um aniversário de um dos moradores, os cachorros decidiram fugir pela casa, um dos moradores deixou o portão aberto, os cachorros fugiram. Tá chovendo. Mano, puta bicicleta, velho. Tá chovendo, velho. Ó. Mano, tudo essa bicicleta. Tá jogando aqui, ó. Ó, Bob, ó, Bob, ó, Bob. Porra, aí. Eu adoro o Bob. E como a casa ela é situada ali no centro, na Visconde de Elma, eles percorreram um caminho muito longo e pararam numa praça. Mas quando a gente chegou lá, eles estavam perto de uma barraca de cachorro-quente.
Então a ideia do jogo surgiu a partir dessa fuga. E aí a gente juntou essa ideia dos personagens serem o Jimmy e o Bob, que são os cachorros da República, essa ideia do Murilo, junto com a mecânica que eu tinha como ideia também. E aí surgiu o Game Behind Hot Dog. E aí que a gente resolveu fazer toda uma arte original, trabalhar com elementos de São Carlos. A gente inseriu a catedral, a gente inseriu o Hospital Escola nas fases, colocou a marca, né, a identidade visual da República dentro das fases. Os personagens foram recriados, todo o cenário, a trilha sonora, os menus, tudo recriado do zero de novo, com uma arte toda original. E no episódio 5, os personagens encontram dentro da casa uma fita velha dentro de uma caixa num cômodo abandonado. E o conteúdo dessa fita é o audiodrama que a gente também disponibilizou alguns dias depois do lançamento desse episódio. E o conteúdo dessa fita a gente teve que trabalhar, né? Fazer uma narrativa sonora. E basicamente a história é da menina Isabelle, que morava, né? A menina Isabelle morava juntamente com seu pai na casa onde hoje é a República. Na história dos ex-moradores, o Zé Romero ele faz parte de uma seita. A seita se chama Umbra. Ela basicamente é uma seita que cultua um demônio chamado Belial e caçam almas eternas. As almas eternas são pessoas que nasceram em respectivos dias do ano e que fizeram um bem para a comunidade onde viviam. Ela era uma das almas eternas, então o pai a escondia no porão e ela não sabia do porquê ela estar ali presa. Então ela relatava o seu dia a dia num dispositivo de áudio, um gravador, que ela encontrou como uma forma de diário, desabafar e dizer as experiências dela ali dentro do porão. Então a gente gravou toda essa narrativa, né? Construiu tudo isso. Os amigos do meu pai estão aqui de novo e ele mandou eu vir aqui pro porão. Toda vez ele faz isso. Aqui tá mais feio do que nunca, tá um cheiro horrível. Eu não sei porque que ele faz isso comigo. Eu sei que ele quer me proteger, mas nossa, será que precisa de tudo isso? Vai ver que na verdade ele tem vergonha de mim. É por isso que ele manda eu vir aqui, sabe? E não porque, nossa, sempre a mesma coisa. Sempre que essas pessoas vêm aqui, eu fico escutando umas vozes muito estranhas, eu fico escutando uns cantos. Eu não entendo. Acho que eu vou chegar um pouco mais perto pra tentar ouvir o que eles estão falando. Até hoje eu não sei o que eles falam, o que eles cantam. Não vai adiantar nada eu ficar aqui. É melhor eu... O dia de hoje foi bom, então? O dia de hoje foi bom, rendeu, a gente matou muito rápido, o Rafa Martins do som até estranhou. E rendeu, os dias de estúdio estão indo bem. Eu estou muito feliz, a equipe foi muito colaborativa, melhor set, melhor lab de som. E todo mundo se ajudou, tivemos problemas, mas superamos cada um e é só alegria. Obrigada a todo mundo, espero que o set seja tão lindo e cheio de amor como foi esse lab de som. Dentro da websérie a gente tem a presença da Probicho, que é essa empresa fictícia que a gente criou. Ela está inserida no contexto narrativo da websérie. Então ela se usa de uma organização sem fins lucrativos, que ajuda estudantes, ajuda calouros que chegam em São Carlos, mas o verdadeiro intuito dela é achar as almas eternas que essa seita busca. A Probicho foi uma instituição que a gente criou com o intuito de aproximar um pouco os universitários do nosso projeto, mas de uma forma indireta. As redes sociais foram um grande pilar do nosso projeto, porque era nele que a gente disseminava o conteúdo para o público e a gente usou muito delas para não só disseminar, mas também divulgar para que as pessoas conhecessem o projeto. Porque diferente dos outros, a gente não tinha uma página que se chamava República e se assumia como um TCC de imagem e som. A gente era uma página de uma república que existia realmente e a gente tinha que fazer essa página crescer organicamente, conseguir likes e conseguir uma visibilidade maior do que ela já vinha tendo. Então, para isso, desde o início do ano, a gente começou esse planejamento
para melhorar o conteúdo das páginas e tornar tudo mais atrativo para quem consome. E como a gente criou isso para a história, inicialmente o nosso plano era criar uma página só, institucional, que ia ter um ou outro conteúdo para que as pessoas soubessem, existe algo. Só que logo que a gente criou, foi tendo um retorno tão grande das pessoas que começaram a se engajar com as coisas da ProBicho, que a gente foi se empolgando e resolveu produzir mais e mais. A gente fez vídeos de institucionais das universidades de São Carlos, fez vídeos de onde comer em São Carlos, onde morar em São Carlos, dicas de estudantes. E isso deu uma visibilidade muito grande, teve um engajamento bem grande das pessoas, por isso que teve toda essa preocupação com a rede social da ProBicho, que também foi uma grande catalisadora de pessoas para o nosso projeto. Enfim, como eu falei, essas duas redes sociais, elas eram basicamente a porta de entrada, são a porta de entrada para o nosso projeto. Então, se você vai chegar na websérie, no audiodrama, ou mesmo no jogo, provavelmente vai ser pela página da Rap Zeppelin, porque lá tá tudo divulgado e é lá que dá o gancho para todas as outras mídias do projeto. O ARG vem muito com esse intuito de ligar, de conectar mais a ProBicho e a Umbra, possibilitar que o espectador identifique que se trata de uma coisa só. Você tem a realidade, né? E você sobrepõe ela com elementos da ficção. E, enfim, qualquer mídia pode entrar no ARG. Seja um jogo, seja um site, seja algo impresso, enfim. Qualquer mídia é passível de compor essa história. Então, na concepção desse ARG, a gente orbitou ao redor de algumas mídias, né? Principalmente mídia impressa, né, através de cartazes, e publicações no Facebook. Então, a solução foi explorar uma coisa meio nova, né, na data desse trabalho, que são as publicações 360. Uma imagem 360 ela é muito interessante porque ela expõe uma imagem, um conteúdo explícito ali para quem chega nela, mas ela pode ocultar toda uma riqueza de conteúdo, né, em volta. A jornada começa a partir de um alfabeto, né, criptografado, que serve como uma isca, né, que fisga ali quem passa por ele e leva para os demais, né? Através desse alfabeto, você é capaz de desencriptar o conteúdo que vai se seguir, né? Que são hashtags e tudo mais. Então fica nessa dança, né? O do cartaz te leva para o Facebook te leva, não uma postagem 360 no caso, esse post te leva de volta, né, te dá um endereço, te leva de volta para outro cartaz e assim sucessivamente, né, até você chegar no destino final. E só que no final ele tem uma recompensa. Ele pode acessar um site no qual existem mais conteúdos, só que esse conteúdo se diz respeito muito ao universo da seita. Então é onde ele vai poder conhecer a origem da seita, os rituais que essa seita pratica, coisas interessantes a respeito desse universo. Bom, trabalhar nesse projeto Transmídia, eu acho que uma coisa que dá para destacar é que foi um processo bastante cansativo, assim. A gente, em comparação com os outros grupos que produziram curtas-metragens, a gente percebeu que o grosso do trabalho deles foi feito até a gravação e depois tem a fase de pós, mas que não exigiu tanto quanto exigiu da gente pelo fato do nosso projeto continuar. Foi um projeto que começou em janeiro aí de 2017 e até a nossa exibição aí dia 13, 12 de dezembro. O pessoal enlouquece fazendo um TCC que às vezes tem 15, 20 minutos e a gente conseguiu entregar não só uma websérie que compactada para o dia da apresentação tinha 30 minutos, então você vê, tem quase o dobro do que se é esperado de um grupo de TCC. E aí tem as outras mídias, claro, tivemos o audiodrama, as publicações do Facebook, a Rap. Trabalhar com um projeto transmídia eu acho que foi algo muito novo para mim, porque eu nunca tinha trabalhado com nada assim relacionado a tantas mídias. Normalmente o que eu já vinha trabalhando gerava só um produto, que era sempre um curta ou um episódio, alguma coisa final. E o nosso tinha essa gama de coisas diferentes para serem produzidas. Então a gente sempre tenta ajudar em várias partes, né? Acho que num projeto transmídia a gente não pode ficar só na nossa função. Acho que tem que colaborar em todas as áreas que ficam se circuncidando
Bom, foi ótimo fazer parte de uma coisa nova dentro do curso. A possibilidade de trabalhar com diversas mídias. Eu achei bem difícil, né? Porque a intenção era toda a websérie, tudo rolar como se fosse real. E eu acho que o maior desafio para todo mundo que a gente via era esse. As pessoas acreditarem que aquilo estava acontecendo de verdade. Foi bem interessante. Por exemplo, no mês passado, várias postagens nos grupos de faculdade perguntando sobre a ProBicho, o que era aquilo, o que estava acontecendo. Então foi bem legal ver as pessoas descobrindo o que estava rolando. Eu fiquei muito feliz que teve um projeto transmídia, porque assim, eles tiveram coragem de fazer o que muita gente não faz na imagem e som. E quando eu fiquei sabendo do projeto, eu criei muitas expectativas. Ao longo do processo, minhas expectativas caíram um pouco, porque eu achei que não ia dar certo, mas daí no final, tipo, eles fizeram tudo que eles falaram que iam fazer. E daí eu fiquei muito feliz, porque eu vi as coisas acontecendo. Perfeito? Não. Tem problemas? Como todo projeto tem problemas, ainda mais quando é um projeto de TCC de graduação. Foi gratificante acompanhar? Foi extremamente gratificante acompanhar, foi extremamente gratificante orientar na medida do possível, né? Mas foi um projeto que para mim foi loucura eles fazerem, na verdade. Desde o começo, quando eu estava acompanhando eles, já via toda a questão do volume de trabalho que eles iriam ter, né? Para fazer todo esse projeto e como eles conseguiram bancar isso no final de forma satisfatória para mim. Eu percebi que o projeto teve o seu início e foi até o fim assim com o máximo de gás possível. Então foi uma coisa que eu gostei bastante e gostei muito do resultado também. Eu espero que a partir daqui, a partir da escola, ele possa atingir um patamar bem interessante para o mercado. Trabalhar um projeto transmídia, eu acho que é fundamental, porque eu acho que principalmente quem está saindo de uma universidade agora, tem que pensar o audiovisual nessa questão de multiplataforma, entendeu? A comunicação, elas conversam entre si, é um modelo que vem crescendo. Poucos eram os trabalhos que a gente conhecia como projetos transmídia. Quando eu entrei no curso e via os TCCs que estavam rolando, fica na cabeça aquela coisa de você já ter meio que certo que você vai fazer um curta-metragem. E então participar desse projeto que envolveu tanta gente, tantas mídias diferentes e uma forma tão diferente de produção em relação ao que a gente vê normalmente aqui, eu acho que agregou bastante, assim, foi bem enriquecedor. Como foi o primeiro tipo de experiência dessa aqui, inclusive até no Brasil, né, não apenas na questão de graduação, não existe uma fórmula pronta. Eu penso que o Projeto República, na verdade, ele é um exemplo que depois vai ser tomado para futuros projetos, como um pioneiro, né? Então ele tem essa marca de ser um projeto pioneiro nesse sentido aqui no curso de Imagem e Som. Inclusive até em outros contextos regionais, um pouco nacional, porque é raro ver projetos 100% transmídia acontecerem ainda, né? Especialmente em redes sociais. Todo o projeto de TCC, ele tem um lado do caos e é um processo de trabalho complicado, que é um processo de aprendizagem e de prática ao mesmo tempo. E ele foi um caos, não vou mentir. Mas foi um caos no sentido de, não de forma negativa, ou seja, as coisas aconteceram de problemas, elas eram solucionadas no decorrer, entende? Não é possível a gente imaginar um processo totalmente bonitinho, que tudo vai dar certo, porque na verdade tudo tende a dar errado na vida, né? Tudo tem essa tendência, nada magicamente acontece perfeitamente. Então nesse aspecto, o projeto, ele atendeu as expectativas que eu tinha, nesse sentido, porque ele foi difícil, mas no resultado foi gratificante acompanhá-lo, né? Então eu imagino que na verdade eles alcançaram metas que até me surpreenderam. Eu imaginei que talvez nem tudo que estava no papel conseguisse ser realizado, porque muita coisa acaba caindo, mas eles conseguiram realizar, né? Então essa minha avaliação, tipo assim, foi além das expectativas mesmo.
Em nome da Umbra, eu convoco todos os membros para a nossa missão eterna. Nosso tempo neste ciclo está acabando. Precisamos de uma alma eterna. Ajude-nos nesta busca. Ajude-nos a caçar uma alma eterna. Pela glória de Belial. Salve Umbra! Salve Belial!